Nesse vídeo eu vou falar sobre a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, inclusive sem o pagamento de salário. Essa possibilidade está prevista na medida provisória número 936, que foi publicada pelo governo federal agora no dia 1º de abril. E embora exista, de fato, isso não é fake, a possibilidade de suspensão dos contratos sem salário, em contrapartida, o governo criou um benefício que será pago pela União para os trabalhadores que tiverem os contratos suspensos. Além disso, a suspensão ela não é automática, não se aplica a toda e qualquer situação, ela depende do preenchimento, do respeito a uma série de regras, preenchimento de condições, e é sobre isso que eu vou falar agora. Me acompanha que eu explico direito. Em primeiro lugar, a suspensão do contrato pode ser negociada coletivamente, tá, pelo sindicato da categoria ou também individualmente entre empresa e empregado. No caso do acordo individual, ele tem que ser formalizado por escrito e a suspensão do contrato não vai poder ser superior a 60 dias ao todo. Tá? Esses 60 dias podem ser fracionados em 2 períodos de 30, mas é isso, o máximo, então, 60 dias de suspensão do contrato de trabalho. Bom, terminado o período de suspensão ou terminada a pandemia do coronavírus, o que a gente torce para que aconteça primeiro, o contrato de trabalho é normalizado, tá? É restabelecido completamente, pagamento de salário também restabelecido. Bom, para as empresas que em 2019 tiveram uma receita bruta igual ou superior a 4.800.000 reais, elas têm a obrigação de pagar 30% do valor dos salários para os empregados que tiverem os contratos suspensos. Para as demais situações, empresas que tiveram faturamento inferior a isso, a suspensão pode ser, sim, sem o pagamento de salário. Mas, para uma e para outra situação, tanto para quem vai ainda receber aqueles 30%, como para quem não vai ter nada para receber da empresa, o governo criou um benefício chamado Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Esse benefício é calculado sobre o valor que a pessoa teria para receber de seguro-desemprego se fosse demitida. Então, assim, para quem vai ficar sem salário pago pela empresa, vai ter direito a receber 100% do valor do seguro-desemprego. Para quem tiver aqueles 30% pagos pelo empregador, vai receber 70% do valor do seguro-desemprego. A empresa deve informar o Ministério da Economia que formalizou esse acordo dentro do prazo de 10 dias. E, a partir da formalização do acordo, o Ministério da Economia e o governo terão 30 dias para fazer o pagamento do benefício. Muito importante, fundamental. O empregado não pode trabalhar, ele não pode estar em casa com o contrato suspenso trabalhando. Assim, não existe a combinação do home office com a suspensão do trabalho e remuneração e também recebimento desse benefício. O contrato está suspenso, não pode haver nenhum trabalho. Se houver, o empregador ele responde pelo pagamento de salário e outras penalidades, como se o contrato estivesse em vigor normalmente. O recebimento desse benefício pago pela União, ele não depende de período aquisitivo, tá, de alguma carência, não depende do período de duração do vínculo empregatício, de um tempo mínimo, tá, de vínculo. E, até interessante, se o empregado, se o trabalhador, ele tiver mais de um registro, ele prestar serviço para mais de uma empresa e em mais de uma o contrato de trabalho for suspenso, ele vai ter direito ao benefício de todas essas empresas que suspenderem o seu contrato de trabalho. A medida não é clara a respeito da situação de contagem de tempo de serviço, se esse período conta ou não conta. Tendo em vista que é uma suspensão do contrato, eu entendo que não conta como tempo de serviço.
E até corroborando isso, né, confirmando, indicando pelo menos que essa é a mesma situação, a medida permite, ela dá a possibilidade do empregado recolher INSS durante o período de suspensão, ou seja, é uma possibilidade e não obrigação. Restrições. Para quem que isso não se aplica? Para quem ocupar cargo ou emprego público, para quem ocupa cargo em comissão e para titular de mandato eletivo. União, estados, Distrito Federal, município, administração pública direta, administração pública indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, todos esses não podem celebrar esse acordo de suspensão dos contratos de trabalho. Também não vai poder suspender o contrato e não terá direito ao benefício pago pela União quem já estiver recebendo benefício de prestação continuada, né, o BPC, ou outro benefício pago pela Previdência. Quem já estiver recebendo seguro-desemprego também não tem direito ao benefício emergencial. Quem receber bolsa de qualificação profissional também não pode receber esse benefício. Uma outra restrição muito importante, que é parecida também com a restrição à redução de salário. O acordo individual ele só pode ser feito por quem recebe salário igual ou inferior a R$ 3.135, ou para quem tem diploma de nível superior e recebe acima do teto de 2 vezes o teto da Previdência Social, que hoje é mais ou menos R$ 12.200. Para essas duas classes, tanto essa que o governo considera menos favorecida, que é quem recebe os 3.100 e poucos reais, como esses que têm um maior poder de barganha, né, juridicamente a gente chama de hipersuficiente, né, quem recebe acima lá dos 12.200 reais, para esses, essa possibilidade da suspensão ela existe por meio de acordo individual. Para os demais, quem está no meio do caminho aí, é necessária a negociação coletiva. Devem ser resguardados os serviços essenciais, empresas que prestam serviços públicos, atividades essenciais, elas podem suspender os contratos de trabalho, mas devem observar a necessidade mínima aí da coletividade. A medida provisória estabelece uma outra contrapartida para quem se enquadrar nessas situações aí da suspensão do contrato de trabalho, que é uma garantia provisória de emprego, popularmente a gente chama de estabilidade. Essa garantia ela vai durar enquanto perdurar o período de suspensão do contrato e mais o período equivalente depois que o contrato for restabelecido. Na prática, se o contrato for suspenso por 30 dias, a pessoa tem a garantia de emprego por esses 30 dias e mais 30 dias depois. Se o contrato for suspenso por 60 dias, ela não pode ser mandada embora nesses 60 dias de suspensão e mais 60 dias depois. O curioso e juridicamente questionável é que essa é uma garantia que a própria medida prevê o que acontece se ela não for cumprida. E o que acontece? Pagamento de uma indenização. Tá? Se o empregador mandar embora, ele desrespeitar esse período mínimo de garantia de emprego e demitir o trabalhador, ele vai ter que pagar uma indenização correspondente a 100% do valor dos salários do período de garantia de emprego. A medida não prevê a reintegração do trabalhador, tá? Ela não diz que é nula a demissão, prevendo apenas o pagamento dessa indenização. Acho que isso é algo também que comporta talvez alguma discussão aí jurídica que pode refletir na justiça. Mas essa é a condição que está na MP. Se o trabalhador depois for demitido, ele for dispensado, ele vai poder receber seguro-desemprego? Vai. Embora a base de cálculo do benefício não seja o seguro-desemprego, isso não é uma antecipação de seguro-desemprego, tá? É um benefício e, portanto, se depois ele for demitido, vai receber do mesmo jeito o seguro-desemprego. A medida prevê também a possibilidade do empregador dar uma ajuda ao trabalhador durante o período de suspensão do contrato. Tá? Essa ajuda teria uma natureza indenizatória
e, portanto, não incidiria os encargos trabalhistas sobre ela, FGTS, depois férias, 13º, nem nada. Por isso que, embora pareça contraditório assim, puxa, vai suspender o contrato para não pagar salário, mas vai dar algum tipo de ajuda? Pode ser, porque ela é mais barata para o empregador. Bom, claro, a medida preserva, ela respeita a possibilidade da suspensão se dar por negociação coletiva, tá? Com a participação do sindicato dos trabalhadores e sindicato das empresas ou diretamente com a empresa, o que me parece juridicamente mais seguro para todos, tá? Então, até por se tratar de uma situação de ordem coletiva, acho interessante e recomendável juridicamente que essa negociação seja feita de maneira coletiva. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para me mandar ou aqui pelos comentários ou por e-mail, e aguarda aí meus próximos vídeos que eu vou falar mais sobre essa medida provisória.